Quando vocês se criticam mutuamente, só traz infelicidade para vocês. Mas quando vocês, de alguma forma, entendem, né, o outro, estendem a mão, de alguma forma, essa relação se transforma magicamente. Então aqui vem lembrar a gente que as críticas criam abismos imensos. Enquanto entender que o outro está ali, né, lidando com as suas situações, lidando com as suas incapacidades, com seus medos, eu começo a ficar mais empática com relação ao meu parceiro ou à pessoa que eu amo, caso você não esteja com essa pessoa. Então aqui pede que vocês estejam menos críticos um ao outro e que estejam mais próximos de mãos dadas, entendendo que todo mundo está passando e lidando com as suas questões. Então aqui já vem uma carta inicial falando sobre não criticar, né? Às vezes a gente ensina muito mais ao outro sendo exemplo, cuidando da própria vida, estudando sobre autoconhecimento, entendendo sobre as suas questões, e o outro olha e vê que você leva uma vida tão gostosa que quer fazer a mesma coisa por ele mesmo, né? Então, eu acho que a gente ensina muito para o outro quando a gente se autoeduca, se cuida, se acolhe, e é como se eu estivesse ensinando o outro como ele deve me tratar, né? E o outro aprende comigo também como deve fazer consigo. Essa carta veio hoje para fazer a abertura da leitura de mensagem canalizada. Se você gostou, fique aqui comigo, que você está no canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Esse é nosso espaço de pausa, de escuta e de acolhimento da alma. Vim trazer aqui essa mensagem. Eu vou tirar algumas cartas e depois que eu tirar todas eu vou falar sobre o que está aqui na mesa como se fosse a pessoa amada, tá bom? Então aqui eu vou tirar hoje algumas cartas para fazer a mensagem canalizada. Vamos ver o que vai sair aqui. Aqui parece que é uma pessoa que você já conhece, né? E talvez tenha tido algum problema de crítica. Vamos ver aqui. Eu vou tirar todas as cartas. Se você quiser passar para frente, fica à vontade, tá bom? A carta da Imperatriz. A carta do Valete de Ouros. A carta Rainha de Paus. A carta 5 de Ouros. No fundo do deck, a carta 7 de Copas. Continuando aqui, agora usando o deck Tarô Sexual, vou tirar mais 4 cartas. Vou tirar 4 cartas de cada deck. Vamos ver ao final o que vai sair aqui de mensagem. Se você gostar dessa tiragem, tem a continuação dela, onde eu vou ver as características, as próximas energias. Vou ver também o que essa pessoa poderia te falar e o conselho da espiritualidade. Então, os próximos passos, características, o que a pessoa te falaria e conselho da espiritualidade. O valor é simbólico, mas eu vou deixar as informações aqui na descrição, caso você tenha interesse em ver a continuação. Fique à vontade, vai ser um prazer ter você aqui, tá bom? Aqui sai a carta dos amantes. A carta 8 de Copas. A carta da Imperatriz. Não, da Sacerdotisa. Carta da Sacerdotisa. Não sei o que eu falei, Imperatriz. A carta do Hierofante. Imperatriz e Hierofante. Muito bom. No fundo do deck, não dá pra mostrar. Dá um pouco, né? Tem um homem com uma mulher aqui, só que tem alguém olhando lá da cortina, né? Essa carta é a carta 3 de Espadas. Vou tirar mais 4 cartas do tarô romântico. É só adiantar o vídeo. Mais 4 cartas.
saiu a carta. Olha que linda essa carta. A carta da sacerdotisa. De novo, né, sacerdotisa. A carta 10 de copas. Homem fazendo serenata para a mulher na janela. A carta do 3 de espadas. De novo essa carta. Duas cartas se repetiram, a sacerdotisa e a carta 3 de espadas. Aqui saiu esse cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus. Acho que esse aqui é o valete de paus. Cavaleiro, eu acho que é um cavalinho. É isso mesmo. Esse aqui é o valete de paus. Valete de espadas. Olha que interessante. Eu tô bem confusa com relação às cartas. Eu acho que... Eu sempre levo em consideração essas energias, né? Eu tô sentindo que talvez essa pessoa esteja confusa com a situação de vocês agora. Tá meio perdida, sabe? Tô me sentindo meio aérea. Como se essas cartas nem fossem minhas. Sensação estranha. E vou tirar agora desse tarô Vidente da Luz mais 4 cartas pra gente ver o que essa pessoa quer dizer pra você na mensagem canalizada. A carta do 6 de copas. Aqui falamos de um amor antigo, né? A carta 4 de espadas. A sequência daquela carta de espada, né? 3 que saiu. A carta 9 de espadas. A carta do Cavaleiro de Ouros. E no fundo do deck, a carta da Estrela. Vou me concentrar aqui e vou falar para vocês. Vamos lá. Eu passei todo esse tempo escolhendo se eu queria estar nessa relação, se essa relação era a prioridade quando eu comparava meu trabalho, se essa relação seria aceita pela minha família. Eu sempre ponderei, permaneci muito tempo ali, muito tempo se passou enquanto eu escolhia o que era melhor para mim. Enquanto eu te via e reparava em você, sempre uma pessoa plena, em paz, muito bonita, uma pessoa muito bonita. Eu tinha certeza que eu tinha encontrado a pessoa que eu esperei tanto tempo. E aí, quando eu comparava você comigo, eu me achava muito maturo, uma pessoa imatura, uma pessoa sem experiência nas relações, como se eu estivesse ainda aprendendo com a vida. Eu era um valete de ouros e você era uma imperatriz. Mas isso não me desanimou. Eu sempre trouxe no meu coração uma vontade de trazer para você uma oferta, um início. Talvez não fosse o que você merecesse, mas era o que eu gostaria de te dar. Eu queria te ofertar aquilo que eu tinha de mais puro, mais sólido. E você lá, sempre muito bem consigo, conectado, né? Sempre uma pessoa conectada à espiritualidade, uma pessoa confiante, apaixonada pelas coisas que você fazia, e eu te via como rainha de paus, uma imperatriz e eu um valete de ouros. E muito tempo eu me senti pequeno, sabe? Eu me senti em falta, no frio, sozinho. Eu sentia como se tivesse faltando alguma coisa em mim. Eu não podia chegar lá te ofertando uma moeda.
Eu tinha que ser um imperador. Eu tinha que ser um rei de paus. Eu estava ali, lutando com a minha situação financeira, me sentindo com muita dificuldade sozinho. E aí eu tinha sempre a sensação de me sentir enganado, sabe? Eu tinha muita mágoa das minhas relações anteriores. A sensação é que eu sempre ia descobrir que em algum momento eu seria traído. Eu tinha muito medo de ser traído. Eu tinha muito medo de ser trocado, de ser enganado, de pegar alguma coisa, sabe? Eu tinha muito medo. E aí, para eu não me aprofundar nas relações, eu mantinha pessoas ali por perto, ofertas, pessoas à minha disposição, porque me dava a sensação que eu estava no controle. E essas pessoas me davam uma falsa sensação de que eu era a pessoa, né? Mal sabia que eu estava ali gastando energia com o que não era para mim. Eu sentia que às vezes essa sensação de ser evitado, de ser rejeitado, era algo que eu trazia do meu passado. Eram emoções não bem trabalhadas em mim. E eu sei que a nossa separação foi causada por mim, o nosso distanciamento. Você me rejeitou não porque você não gostava de mim, mas porque eu era a pessoa dos contatos. E você se cansou. E a sensação que eu tinha que você estava me rejeitando no medo, aquele medo que eu tinha de ser rejeitado, ele efetivamente estava acontecendo. Mas eu não via que o problema ali era eu. E aí parecia que cada vez você sabia mais sobre a vida, mais sobre as relações, mais sobre a espiritualidade. Está sempre buscando se melhorar, se autoconhecer, enquanto eu permanecia ali. A pessoa rasa, com os contatos, com medo de as pessoas me rejeitarem, de você me rejeitar. E você ali estudando, crescendo. E aí nada do que eu tinha me satisfazia mais. Eu me sentia com tudo à minha disposição, muitas pessoas à minha volta e nada me satisfazia. Eu sentia que tinha pessoas ali aos meus pés, mas eu não tinha você. Isso mexia com o meu ego. E aí eu precisei olhar tudo por um outro ângulo. Mas eu ainda me sentia amarrado, sabe? Me sentia preso a conceitos, a esses dogmas de quanto mais contato eu tenho, mais controle eu tenho sobre as coisas. Eu não tinha controle de nada. Não tinha controle de nada. E aí, quando eu te observava, tava lá você, estudando, se aprimorando, conhecendo, cuidando das suas coisas. Eu só te admirava ainda mais. Só que o tempo passou. O tempo passou aqui. No momento você era jovem e no outro você não era mais. Eu demorei muito. E eu ficava pensando como eu poderia fazer para te oferecer o meu amor mais verdadeiro. Como é que eu poderia mostrar para você que eu estava mudando? Que tudo aquilo eram máscaras e coisas que eu fazia por costume, por medo, por insegurança. O que eu não vi em mim é que eu era muito inseguro. Mas dentro do meu coração eu só queria te ofertar o meu sentimento. Eu sentia que isso era muito forte em mim. Larga os contatos, decide, amadurece, vai lá, procura, faz as pazes, mostra o quanto você é real, que você é profundo e que você muito tempo usou essa máscara porque você tinha medo. E aí vinha aquele medo da rejeição, medo de ser traído, medo de sofrer e de sentir toda aquela dor que aquela casca, aquela máscara da pessoa dos contatinhos ia quebrar.
porque essa máscara não é real. Como eu ia entregar, como eu ia mostrar minha vulnerabilidade se você podia me magoar, como eu já tinha sofrido no passado, eu tinha muito medo disso. E aí estava eu lá, numa montanha russa, num momento com medo, em outros mais corajoso. Não, agora eu vou levar a verdade. Eu sei que eu sou imaturo, eu sei que eu sou uma pessoa imatura no amor, nas relações. Eu sei que eu preciso amadurecer. E aí eu comecei a entender que parte desse medo eu precisava acolher. Não era para fugir, não era para sair com pessoas, não era para alimentar o meu ego, era para eu me acolher. E apesar de sentir que nesse lugar de acolhimento também era de espinhos, era de dor, de frio, de solidão, eu sabia que essa angústia ia passar, que eu só precisava deixar essa angústia sair. Tinha noites que eu mal conseguia dormir. Muita insônia, culpa, medo, e ficava nesse ciclo de dor. Mas eu sabia que tinha uma das minhas curas era acessar a criança pura que eu trazia em mim. A criança que acreditava na vida, nas pessoas, no amor. E eu tentei resgatar essa criança, essas lembranças. E algumas dessas noites eu passava em nostalgia, lembrando de como era quando eu não tinha medo. Como era quando eu acreditava que existia uma pessoa separada pra gente. Como era eu antes das minhas feridas. E de alguma forma você me trazia esse sentimento de resgate do passado, de resgate de quem era eu antes de tudo. E aí eu fui trabalhando, cuidando da minha parte profissional. Eu fui plantando minhas sementes. E aí às vezes eu olhava para trás, eu tinha plantado boas sementes, mas não nas relações. Eu tinha evitado as relações, eu só trabalhava. E aí, naquelas noites de insônia, muitas vezes eu sentava na cama e pedia a Deus que tudo isso passasse, que alguém lá de cima pudesse me ouvir e me mandasse um sinal de que eu estava no caminho certo, que os meus pedidos estavam sendo ouvidos, sabe? Eu dormi muitas vezes chorando, até o sono chegar. Mas eu confiava que, de alguma forma, eu poderia estar sozinho, mas existia uma força divina, algo que estava para além do meu entendimento, que estava ali me ouvindo naquele momento de aflição, de dor. E eu rezava. Eu só conseguia rezar. Essa mensagem é de alguém que você gosta. Talvez você não esteja com essa pessoa, talvez vocês tenham se afastado. Essa pessoa sofre, essa pessoa tem insônia, essa pessoa se culpa, essa pessoa tem medo. Mas o que sente é muito genuíno. Você faz essa pessoa resgatar coisas do passado que nem ela sabia que existia mais dentro dela. Se você quiser ouvir a parte 2, vê aqui na descrição quais são as informações. Eu espero que de alguma forma essa mensagem tenha chegado até você, para você compreender que
As pessoas podem errar, mas elas também podem mudar. E às vezes o que faz tudo isso aqui mudar é o amor. É uma mão estendida. É um sentimento sincero, genuíno. É isso. Um grande beijo a todos. Até o próximo vídeo.